questão de textualidade, que envolve interpretação, compreensão textual. Vamos para a questão em tela. Analise os trechos a seguir, extraídos do segundo parágrafo. Para essa questão aqui, nós tínhamos um texto maior. Nas questões de interpretação, de textualidade, nós temos um texto, aí depende da banca examinadora, depende da prova, pode ser um texto pequeno, médio, grande, pode ser um texto poético, pode ser uma notícia. E desse texto foram extraídas 2 citações, foram extraídos 2 itens. Nós não precisamos do restante do texto, só os 2 itens serão suficientes para essa análise, certo? Por isso que é importante, primeiro, ler a questão e observar se tem a necessidade de análise do texto na íntegra ou só os trechos são suficientes. Para essa questão, vocês vão perceber que só essas 2 afirmações elas serão suficientes. Primeiro trecho, 1. Nós aliamos diversos modelos matemáticos que são capazes de identificar se uma notícia corresponde à realidade dos fatos ou não. Fecham aspas. Segunda citação do texto, banca e banca. Nós colocamos os modelos para analisar mais de 100.000 notícias publicadas nos últimos 5 anos. O primeiro texto diz que modelos matemáticos são capazes de identificar se uma notícia é real ou não, e o segundo item diz que esses modelos foram utilizados para detectar mais de 100.000 notícias. 2 afirmações. Letra A. A relação de sentido, é muito importante isso, pessoal. Eu gosto de destacar as palavras mais importantes. Sentido, relação de sentido. Sentido é semântica, significado. A relação de sentido estabelecida entre os 2 trechos é A, 1 e 2, então, o que foi dito no trecho 1 e o que foi dito no trecho 2, 1 e 2, são afirmações distintas, diferentes. São afirmações distintas, apesar de versarem sobre o mesmo assunto. Então, aqui está dizendo o seguinte, que o que foi dito em 1 e o que foi dito em 2 são afirmações diferentes sobre o mesmo assunto. Então, elas estão falando de coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Exemplo. Se alguém fala sobre as eleições, um fala que as eleições no Brasil, elas são legítimas, elas são claras, elas não suscitam dúvidas nos eleitores. Falou do tema eleição. Outro eleitor pode falar do mesmo tema, eleição, só que de forma distinta. As urnas precisam ser auditadas. Precisamos ter um sistema mais moderno. As urnas não passam tanta confiança. Percebam, o assunto é o mesmo, urna eletrônica. Só que a abordagem foi diferente. Um fala no sentido positivo, dela se segura, outro criticando. Certo? É basicamente o que disse a letra A. A letra A diz que a afirmação 1 e a afirmação 2 são diferentes, o que tem em comum é só o assunto. B. 2, a afirmação 2, adianta a explicação de aspectos do que foi afirmado no 1. Então, está dizendo que no que foi dito no 2, adiantou algo que foi afirmado no item 1. Letra C. 2 é um argumento que justifica o que foi afirmado em 1. E D. 2 ilustra o que foi afirmado em 1. Olha só. B, C e D são parecidas. A letra A é que é diferente. Por quê? Na letra B, C e D, mostra a relação entre a segunda oração e a primeira. A segunda afirmação é a primeira. Na 1, já diz que elas são diferentes. Só o assunto que é igual. Vou marcar aqui. A 1 diz que elas são distintas. A 2 diz, a letra B diz que a 2 explica o que foi dito no 1. A letra C diz que a 2 justifica o que foi dito no 1. E a letra D diz que o 2 ilustra o que foi dito no 1.
Aí você tem que raciocinar aqui. O que é explicar uma coisa? Significaria o seguinte: no 1 começou a falar de um assunto e na 2 detalhou, trouxe de maneira mais clara aquilo que foi mencionado no 1. Isso é que é explicar. Explicar é trazer de uma forma mais facilitada aquela informação. Certo? Letra B está dizendo que a segunda afirmação explicou o que a primeira trouxe. A letra C diz que a segunda afirmação justificou o que a primeira trouxe. Justificar é confirmar. E a letra D disse que a segunda ilustrou o que a primeira trouxe. O que é ilustrar? Ilustrar é exemplificar, trazer uma situação prática. Essa questão ela é de um nível mediano para alto, certo? Por quê? Porque você tem que observar a relação entre duas orações. Se elas estão em sintonia, não vai ser a letra A. Se elas estiverem dizendo a mesma coisa ou no mesmo sentido, a letra A não é, porque a letra A está dizendo que elas são distintas, só o assunto é que é o mesmo. Aí, se elas estão no mesmo sentido, você tem que observar se uma explica a outra, se uma justifica a outra ou se uma ilustra a outra. Vamos ler novamente, preste atenção. 1. Nós aliamos diversos modelos matemáticos que são capazes de identificar se uma notícia corresponde à realidade dos fatos ou não. Então, está dizendo que aliou, juntou, né, modelos matemáticos que são capazes de identificar se uma notícia corresponde à realidade. Em outras palavras, está dizendo que pegou modelos matemáticos, esses modelos eles têm a capacidade de detectar se você jogando uma notícia naquele modelo, ele vai fazer uma varredura, buscar na rede, se aquela notícia ela é verdadeira, se ela tem respaldo ou não. O 1 disse isso. O que é que o 2 disse? Nós colocamos os modelos, então está dando continuidade ao 1. O 1 citou a existência de modelos matemáticos que detectam notícias verdadeiras ou falsas. O 2 disse, nós colocamos os modelos para analisar mais de 100 mil notícias nos últimos 5 anos. Logo, o 2 colocou em prática o que o 1 falou. O 1 disse que aliou modelos matemáticos, que esses modelos tinham a capacidade de detectar se a notícia era verdadeira ou falsa. E o 2 disse que colocou esses modelos para trabalhar, colocou esses modelos para analisar. Logo, esses modelos foram aplicados, foram colocados em prática. Se esses modelos foram colocados em prática, o item 2 é a prática. O item 1 apresentou a existência, a teoria. A prática, que diz no item 2, ela está ilustrando o que disse o item 1. Porque o que é ilustrar algo? É eu colocar de maneira concreta. Eu vou ilustrar o que aconteceu em tal lugar. Eu posso fazer isso através de desenho, posso fazer através de uma representação cênica, de teatro, do cinema. Então, ilustrar é representar. A 2 ilustrou o que o 1 trouxe. O 1 disse que os modelos eram capazes de detectar, e na 2 disse que esses modelos foram aplicados para detectar 100 mil notícias. Por isso, a letra A não é o gabarito. A letra A diz que afirmações são distintas, não são. As afirmações seguem a mesma linha de abordarem que esses modelos eles possuem a capacidade de detectar se a notícia é verdadeira ou falsa. Nenhuma contradiz a outra, elas foram na mesma linha, então não são distintas, por isso que não é a letra A. Não é a letra B, porque o 2 não está explicando o 1. O que era explicar o 1? Era se na 2 viesse a detalhar o que é um modelo matemático, ou viesse detalhar que tipo de fatos são esses, a gente estaria explicando, mas não. Não é uma explicação. A segunda não está explicando a primeira. Justificando também não. Justificando é querer esclarecer para confirmar o que disse no 1. O que está mais próximo é o que diz na letra B. 2 ilustra o que foi afirmado no 1, porque eu quero ilustrar e colocar em prática, é representar. Isso é feito no item
2. O item 2, ele ilustra o que o item 1 fala. Ele mostra que esses modelos foram colocados na prática em 100 mil notícias para detectar as que são falsas e as que são verdadeiras. Logo, nosso gabarito, questão muito boa da banca IBAN, gabarito letra D. Letra D é a resposta referente ao conteúdo de textualidade abordado nessa questão.